Olá pessoal, estaremos dando início ao nosso seminário sobre alcanos e alcenos. Os componentes do grupo são eu, Tainara Rocha, Cássio Pereira, Carlos Adriano e Maílson Valentim. Então vamos tratar da nomenclatura atual dos alcanos. Bom, primeiramente, os alcanos eles são hidrocarbonetos, ou seja, eles são formados apenas por carbono e por hidrogênio, e eles têm apenas ligação simples entre os seus carbonos. Por isso eles são chamados de saturados. E também são acíclicos, ou seja, eles possuem uma cadeia aberta. Para nomear os alcanos mais simples, a gente vai precisar apenas das raízes dos nomes e do sufixo ano. Aí após isso é só juntar e teremos o nome. Aqui como exemplo a gente tem aqui o met para um carbono, com o sufixo ano temos o metano. E vejamos que met, et, prop e but são os únicos que diferem um pouco do que a gente está acostumado. Né? Aí após isso temos o pent, ex, hept, oct, non e dec. Alquilas, a sua nomenclatura, a gente vai ver que é bem simples, é apenas um alcano que perdeu um hidrogênio, né, que a gente remove um hidrogênio, a gente forma um grupo metila. Metila porque seria o mesmo raiz do nome para um carbono, met, no caso do metano, com o sufixo ila, no lugar do sufixo ano, porque ele era um alcano, perdeu um hidrogênio, vira um alquila. Por isso a gente utiliza a raiz do nome junto com o sufixo ila. E no caso do metano fica metila, no caso do etano, perdeu um carbono aqui, removeu um carbono, ficou etila. Bom, e a nomenclatura dos alcanos de cadeia ramificada. Para esses aqui a gente vai ter algumas regras. Serão 8 regras que eu vou falar a partir de agora. A primeira regra será localizar qual será a maior cadeia de carbonos, porque essa cadeia é que vai dar o nome principal desse carbono. Por exemplo, aqui, ó, a gente analisa a cadeia principal, é a maior. Após isso, a gente vai ver da onde que a gente vai contar, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Como eles são ramificados, né, eles têm aqui, ó, esses ramos, aqui um grupo substituinte que está aqui na cadeia. A cadeia principal a gente vai contar por onde está mais perto, nesse caso, nessa extremidade, ó, na extremidade direita, da direita para a esquerda. Nesse caso, a gente também tem aqui uma cadeia, até aqui no número 1 embaixo, extremidade, então a gente conta daqui. 1, 2, 3, 4, até o 7. Ou seja, sempre a gente inicia a contagem de onde estiver mais próximo da extremidade. Ou da extremidade mais próxima do grupo substituinte. Bom, após isso, a gente vai usar o mesmo número que a gente usou para nomear, né, para ver a sequência, mas agora para localizar o grupo substituinte. A gente vê aqui que o grupo substituinte estava aqui, a gente começa a contar da esquerda aqui. Depois a gente vê que o grupo substituinte está no número 2, né? Então ele vai ficar aqui no 2. Aí na hora da gente nomear, a gente vai contar todos os carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, é um hexano. Ver o grupo substituinte, que nesse caso é aqui, ó, é um metil, e ver onde que ele está, no número 2, né? No carbono 2. Então a gente vai colocar 2, tracinho, metil, tracinho, e o número do alcano, que é o hexano. Fica 2-metil hexano. O mesmo processo aqui por 3-metil heptano, está no carbono 3. Um grupo metil bem aqui, você pode ver. São 7 carbonos, heptano, e a localização no 3 aqui. Quando a gente tem um alcano com mais de um grupo substituinte, como aqui, ó, a gente tem aqui, ó, um etil e aqui um metil. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar para cada um deles um número que corresponde à sua localização. Por exemplo, aqui a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que a gente conta de onde ramifica 2, 3, 4, 5, 6, é um hexano. E a gente vê que o etil, que tem aqui, olha, essa ramificação do etil, já que tem 2 carbonos aqui, ó, está no número 1, 2, 3, 4. A gente começa por ele, 4 etil, porque é em ordem alfabética. Após isso a gente usa o metil, que está aqui na casa número 2, 2 metil. Após isso, do alcano, hexano. Bom, então, porém, a gente não vai colocar em ordem alfabética quando eles vierem, esse aqui no caso, os grupos substituintes vierem com um prefixo de multiplicação, como di, tri, tetra. A gente leva em consideração apenas o nome mesmo do grupo aqui, ó, etil, metil. É antes do M, então ele vai ser antes.
Quinto passo, quando a gente tem dois substituintes no mesmo carbono, como a gente vê bem aqui, olha, um carbono tem um metil e tem um etil, a gente só vai usar duas vezes o mesmo número para localização. Então isso aqui é bem fácil, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser 3, que está aqui bem no 3, etil. O outro também está no 3, 3, só que um metil, que são dois carbonos, ó. 1, 2. E por último o nome do alcano principal, né, da cadeia principal, que seria hexano, porque tem 6. Sexto passo, quando dois ou mais grupos substituintes eles são idênticos, a gente vai identificar eles pelos prefixos di, tri e tetra, como eu havia falado antes. Tem aqui, então a gente vê aqui, ó, o primeiro exemplo, a gente tem um metil, um metil, um metil. Temos 3 metil aqui nessa cadeia principal. A cadeia principal é um pentano, ó, porque tem 1, 2, 3, 4, 5. Sendo assim, a gente vai apenas localizar os metils. Ó. Um está no 2, vem aqui, um no 3 e o outro no 4. Depois a gente vai colocar o metil antecipado do prefixo tri, que é um multiplicador, que tem 3 metils, é trimetil, e após isso colocar o nome do alcano principal, pentano. O mesmo serve então para essa estrutura e para esse aqui também. Bom, agora a gente vai ver para cadeias de comprimento iguais, como que a gente vai escolher qual é a cadeia principal, né? Por quê? Porque você vê aqui, ó, que do 7, descendo aqui, a gente tem uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E daqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o principal? O principal vai ser aquele que tem o maior número de ramificações. Você pode ver que se você for contar daqui para cá, que tem 7 também, você vai ter aqui um pentil e um metil, bem aqui, metil que só tem um carbono e pentil que tem 1, 2, 3, 4, 5. Vocês têm dois grupos substituintes. Se você contar da direita para a esquerda aqui, você vai ver que tem um metil, 2 metil, 3 metil e um propil aqui. Ou seja, ele tem mais ramificações, então vai ser essa aqui a cadeia principal, simples assim. Já no último passo, a gente vai ver para quando ocorrer grupos substituintes na mesma distância. Você observa que aqui no 2 tem um, e aqui, se a gente fosse contar 1, 2, também ia ter um aqui. Então, como saber qual deles levar em consideração? Para isso, a gente vai escolher o nome que vai fornecer o número que seja mais baixo na primeira diferença, no primeiro ponto de diferença. Como assim? Observe que você tem 1, 2, aí tem um substituinte aqui. 3, substituinte, 4, 5, substituinte. Se você fosse contar daqui, ia ser 1, 2, substituinte, 4, 1, 2, 3, 4, ia ter o 4 aqui, 5, ó, ia ter o 5 aqui, o que seria maior, né? Porque você observa aqui embaixo no nome, nos números aqui, que você tem 2, 3, 5. E o outro que, se fosse da esquerda para a direita, ia ter 2, 4 e 5. Por isso, a gente leva em consideração o que tem menor, esse número aqui fica menor. Ou seja, da esquerda para a direita. Então, para descobrir isso aqui, você tem que numerar das duas vezes, para saber qual que tem o menor número. Então, agora vamos ter continuidade no trabalho. Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao seminário. Bom, eu vou continuar falando sobre os alcanos, dessa vez sobre as propriedades físicas, e vamos iniciar pela solubilidade. A solubilidade dos alcanos, podemos dizer que eles são insolúveis em água, ou seja, em contato com a água eles não se dissolvem. Em relação à densidade, eles também são menos densos que a água, possuindo o valor da densidade menor que 1 grama por metro cúbico. E como as ligações entre carbonos são ligações covalentes, estáveis, eles são considerados um grupo pouco reativo, que possui pouca reatividade. Bom, em relação à temperatura de fusão e ebulição. A temperatura de fusão e ebulição dos alcanos depende muito da sua massa molar, do peso molecular,
e também do comprimento da sua cadeia principal. Então, conforme essa cadeia principal é maior, podemos ter uma temperatura de fusão maior e uma temperatura de ebulição maior também. Da mesma forma com o peso molecular. Em condições estáveis, quando os alcanos têm até 4 carbonos, eles são gasosos. Quando eles têm de 5 a 17 carbonos, eles são líquidos. Já de 18 carbonos em diante, eles são considerados sólidos. Bom, pessoal, os alcanos eles são considerados saturados e acíclicos. Bom, eles são saturados porque eles possuem apenas ligações simples entre os carbonos. E eles são acíclicos porque a sua cadeia é aberta e não fechada. Se eles fossem com cadeia fechada, eles seriam cíclicos. Em relação às propriedades ácido-base, que é mais as propriedades estruturais, os efeitos de hibridização, eles influenciam diretamente nessas propriedades ácido-base dos alcanos. Bom, mas como esses efeitos influenciam? Bom, começando pelo conceito de hibridização. Hibridização ocorre quando determinados elementos vão fazer ligações. Quando eles vão fazer ligações, eles têm a hibridização de orbitais. Essa hibridização é uma espécie de junção entre orbitais diferentes, que formam um orbital híbrido. Como, por exemplo, o caso do sp3. Temos a junção entre os orbitais s e os orbitais p, como mostra o exemplo. Se a gente fizer um cálculo de porcentagem, vamos obter que nesse orbital temos 25% de caráter S e 75% de caráter P. Bom, mas o que isso tem a ver com as propriedades ácido-base dos alcanos? Quanto maior a propriedade S do orbital, mais eletronegativo ele é. Então, temos aqui o etano, que ele tem a hibridização sp3, que tem 25% do orbital S. Então, isso quer dizer que ele é pouco eletronegativo. Se ele é pouco eletronegativo, temos que ele é pouco ácido. Portanto, se ele é pouco eletronegativo, ele é pouco ácido. Se ele fosse mais eletronegativo, se por exemplo tivesse 75% do orbital S, ele seria mais eletronegativo, portanto ele seria mais ácido. Se ele é pouco ácido, ele é uma base forte. Isso ocorre também porque os alcanos, como eu falei anteriormente, eles possuem ligações simples entre os carbonos. E isso forma uma base conjugada forte. O que é uma base conjugada forte? É quando ocorre essa base de ligações forte que impede que o hidrogênio saia com mais facilidade. Então, quando temos essa base conjugada forte, isso quer dizer que ele é menos ácido. Mais um indício de que os alcanos possuem essa base mais forte e menos acidez. Essa estrutura dele também influencia o pKa, que é a constante de equilíbrio ácido-base. Sabemos que quanto menor o pKa, mais ácido ele é, né? Como ele possui pKa igual a 50, temos que ele é menos ácido e mais base. Essa é a relação que os efeitos de hibridização têm sobre os alcanos. As principais reações dos alcanos envolvem a combustão. Bom, mas o que vem a ser a combustão? A combustão é uma reação de óxido-redução, no qual os átomos de carbono de um hidrocarboneto se oxidam e os de oxigênio presentes no O2 se reduzem.
Quando temos uma combustão completa de compostos orgânicos, isso implica a ruptura da cadeia carbônica e a oxidação total de todos os átomos de carbono presentes na molécula. Aqui temos um exemplo da combustão completa do metano. Mais abaixo, vamos ver sobre a combustão incompleta. Quando ocorre a combustão incompleta? Quando a concentração de gás oxigênio é insuficiente ou quando há um grande número de átomos de carbono na molécula de combustível. E aqui abaixo temos um exemplo de uma reação de óxido-redução-combustão incompleta. Dando continuidade ao conteúdo de hidrocarbonetos, vou falar um pouco aqui sobre os alcenos e sua nomenclatura. Nos alcenos, também são conhecidos como alquenos, eles são hidrocarbonetos acíclicos, contendo uma única ligação dupla em sua cadeia carbônica, que no caso são hidrocarbonetos com cadeia aberta e contendo apenas uma dupla ligação em toda a sua estrutura. Abaixo aqui, no caso, eu tenho um quadrado que representa a fórmula estrutural, representando aqui em cada estrutura carbônica uma única ligação dupla em sua estrutura e à frente uma forma molecular. Continuando a questão da nomenclatura dos alcenos, vou começar aqui com as não ramificadas, que segundo a IUPAC, para a gente poder nomear uma estrutura, a estrutura dos alcenos, a gente precisa, diferentemente dos alcântons, substituir o ano pelo eno. Por exemplo, nessa primeiro quadrado eu tenho a fórmula estrutural CH2 com ligação dupla CH2. Aqui eu tenho o eteno, por exemplo, et de 2 carbono, e eno por ser um alceno, mas também a gente pode deduzir como et 2 carbono, en como contendo uma ligação dupla e O por ser um hidrocarboneto. Da mesma forma, o segundo exemplo abaixo, na segunda linha da tabela, que temos 3 carbono, que é prop, uma ligação dupla, que é en, e por ser um hidrocarboneto, a terminação O. Aqui abaixo eu tenho um exemplo sobre como você deve nomear, como você deve numerar uma cadeia carbônica, ela contendo uma dupla ligação. Então, segundo a IUPAC, você deve numerar a cadeia carbônica a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho o buteno, sendo que a numeração ela se inicia no primeiro carbono da cadeia, no lado esquerdo, onde se encontra a primeira ligação, onde se encontra a ligação dupla. Então, ela se encontra na frente da ligação dupla. Então, ela será iniciada a partir daí. Então, segundo a IUPAC, eu tenho como nomenclatura but, 4 carbono, 1, que esse 1 vai ser encontrado, vai ser direcionado, ficar na frente do eno, de alceno. Ele vai ter que ficar na frente a numeração e depois com a terminação eno. Nesse segundo exemplo, eu tenho um caso particular, sendo que essa ligação dupla ela se encontra bem no meio da cadeia carbônica. Qual é a diferença? É que tanto você iniciar a numeração do lado direito como do lado esquerdo, vai resultar em apenas um composto, no caso o but 2-eno. Continuando aqui sobre a nomenclatura, uma forma errada de você poder nomear é você começar a numerar a cadeia carbônica longe da extremidade da dupla ligação. Por exemplo, nesse buteno aqui, but 3-eno, o but constitui 4 carbonos, mas o 3 está errado por conta que ele se encontra bem mais distante da cadeia, do início da cadeia, sendo que era para ter se começado no início da cadeia carbônica, sendo o correto but 1-eno. E outra curiosidade também, abaixo, o segundo exemplo, é que nesse outro composto, eu tenho a dupla ligação localizada bem no centro da cadeia carbônica, mas no caso particular, por ela ser simétrica,
tanto você começar de um lado como do outro, você vai ter a mesma estrutura, o mesmo nome, o mesmo composto. Com relação aos alcenos ramificados, né, a cadeia principal é a mais longa que contém a ligação dupla. A numeração da cadeia principal é sempre feita a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla, independentemente das ramificações presentes na cadeia. No nome do alceno, a posição da dupla é dada pelo número do primeiro carbono da dupla. Esse número é escrito antes da terminação eno. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o 5-metil-X2-eno. Então, a cadeia mais longa ela é onde se constitui a dupla ligação, onde eu tenho 6 carbono, eu tenho uma ligação dupla e um alceno. Então, ela vai se constituir 5, onde eu tenho a ramificação metil na carbono 5, X por ser 6 carbonos, 2 pela dupla ligação se localizar no carbono 2 e eno por ser um alceno. E eu tenho, com relação à nomenclatura antiga, né, 5-metil-2-hexeno, ela ainda é empregada em alguns livros, mas hoje, usualmente, no caso, a IUPAC ela é universal, então ela está sendo mudada, está sendo atualizada em todos os livros. Nesse segundo exemplo, eu tenho a nomenclatura, eu tenho o composto 3-propil-heptil-eno, né? Então, a cadeia principal ela é onde se inicia a dupla ligação, onde a dupla ligação se localiza no primeiro carbono, no início da cadeia, e eu tenho também uma ramificação que se encontra no carbono 3. Então, esse composto é 3-propil, 3 por conta da ramificação, se encontra no carbono 3, hept, 7 carbonos na cadeia principal, 1 que se localiza a dupla ligação e eno por ser um alceno. Meu nome é Carlos Adriano, né? Eu vou dar aqui continuidade à nossa apresentação e agora eu vou falar aqui um pouco sobre as propriedades físicas, certo? Dos alcenos. Os alcenos eles apresentam essencialmente, né, as seguintes propriedades físicas, né? Listei aqui algumas. Primeira propriedade, são insolúveis, né, em água e solúveis em solventes apolares, ou seja, eles não se dissolvem com a água, mas já com solventes que contêm essas características de serem apolares, né, eles já têm essa facilidade de se dissolver, certo? São menos densos que a água, né, aqui também até justificando a sua insolubilidade com a água também. Os pontos de ebulição, eles escalonam-se, né, eles variam igualmente segundo o número de carbonos, né, da cadeia, e também dependem da maior ou menor ramificação que nela existe. Também o número de ramificação existente nos alcenos pode conferir-lhe estabilidade, certo? Ou seja, quanto maior o número de grupos, né, de alquilinas ligadas aos carbonos, né, da dupla ligação, mais estável será esse alceno, certo? Certos alcenos, eles podem ser fracamente polares, né, como por exemplo aqui temos o propeno, né, o hidrocarboneto. Continuando aqui das nossas propriedades, a ligação que une o grupo alquilo, né, ao carbono da dupla ligação tem uma pequena polaridade, né, certo? Cuja orientação se julga ser do grupo alquil para o carbono da dupla, ok? Por efeito indutivo, né, mais I, o grupo alquil pode ceder elétrons para o carbono, né, parcialmente polarizado da dupla ligação, visto não existir outro grupamento, né, capaz de gerar esse efeito, né, o efeito indutivo, que ele é justamente equivalente em sentido oposto, certo? Então, cria-se na molécula um certo momento de dipolo, certo? M. Os alcenos, eles apresentam fenômenos, né, da isomeria geométrica, como a gente pode ver nas estruturas. Eles podem apresentar diferenças em seus pequenos momentos de dipolo, ok? Os isômeros trans, geralmente, eles apresentam M igual a 0, tá? Já os isômeros cis, eles revelam um pequeno valor, né, para esse M. Isso porque os isômetros trans, eles possuem grupos iguais, né, em posições opostas, gerando assim, né, os efeitos indutivos, né, equivalentes, que não se anulam, ok? O que não ocorre com os isômeros cis, né? Então aí há essa grande diferença entre os dois, os trans e os cis, ok?
Então vamos passar aqui agora para as propriedades ácido-base, né, os alcenos. Aqui essa regrinha geral, né, eu procurei o máximo resumir aqui porque é muito difícil a gente encontrar conteúdo, né, sobre essa propriedade ácido-base, mas segundo alguns vídeos que eu assisti, alguns artigos que eu li, eu pude formular essa ideia aqui. Ou seja, cadeias saturadas, elas aumentam a densidade eletrônica na carboxila, né? Ou seja, elas dificultam a saída do H+. Sendo esse o H+, gerador do caráter ácido, né? Se sua saída é dificultada, logo assim diminui o caráter ácido dessa substância. Então, os alcenos, eles são hidrocarbonetos, tá bom? Acíclicos e insaturados, ou seja, são ramificações abertas, tá bom? E insaturadas, ou seja, são compostos orgânicos cujas moléculas são formadas apenas por átomos de hidrogênio e carbono, né? De cadeia aberta e que possuem uma dupla ligação entre os dois de seus carbonos. Ou seja, então esse, né, porque eles não é dificultado a saída desse H+, então eles possuem um caráter ácido, tá bom, gente? Dando seguimento aqui, né, na nossa apresentação. Agora eu vou falar sobre as principais reações, né? As principais reações desses compostos derivam, né, da presença da ligação dupla na cadeia, né? Dentre as notáveis, temos as principais, né? Hidrogenação, né, que eu representei até aqui embaixo, tem a sequência do que eu vou falar, certo? Nessa primeira sequência aqui, nessa primeira imagem, né, um alceno, ele é misturado com gás hidrogênio, né, H2, em um recipiente, né, e é submetido à ação de um catalisador, né, um níquel, platina ou palácio, algo do tipo, sólido, e também é aquecido a uma determinada temperatura, certo? Na segunda representação aqui, ele mostra que a presença do catalisador, né, e do aquecimento, eles fazem com que a ligação π, né, do alceno, e a ligação sigma entre os hidrogênios do H2 sejam rompidas, né, mais rapidamente. Então vocês podem ver nessa representação aí. Com isso, temos, né, então a criação de dois sítios, certo? E de ligação no alceno e dois átomos de hidrogênio também livres no meio reacional, tá bom? Então vocês estão vendo aqui na segunda representação. Já nessa terceira representação, ele está mostrando que em seguida, né, ao final dessa reação, cada átomo de hidrogênio livre ocupa um dos sítios, né? Vocês estão vendo aí que eles se colocaram no lugarzinho deles, de ligação formado no alceno. Como substâncias formadas apresentam apenas carbonos de hidrogênios, né? Também como apenas ligações simples entre os carbonos, então temos aí o resultado final, um alcano, tá bom, pessoal? Temos aqui essa segunda, né, halogenação, essa outra reação, halogenação, que um alceno, né, mais uma vez as representações embaixo, um alceno ele é misturado com substâncias simples, né, que ele deu aqui F2, Cl2, bromo, formadas por halogênios, certo? Que é o cloro, o flúor, o iodo, o bromo, em um recipiente e submetido à ação de luz, tá bom? Então, querendo ou não, vai ter um certo aquecimento aí, tá bom? Nessa segunda representação, ele mostra que a ação da luz e o aquecimento, elas fazem com que a ligação π do alceno e a ligação sigma entre essas substâncias formadas por halogênio sejam rompidas, né, mais rapidamente. Com isso, temos a criação de dois sítios, né, mais uma vez, e a ligação no alceno, né, e dois átomos de halogênio livres no meio reacional, tá bom? Na última representação aqui, ele mostra que cada átomo de halogênio livre ocupa um dos sítios de ligação, né, formando-os no alceno, certo? Como substância formada apresenta halogênio ligada a uma estrutura composta por carbonos e hidrogênios, então temos aqui um haleto orgânico, tá bom? É o nosso resultado final aqui dessa reação. Dando seguimento aqui, agora é a hidratação, outra reação principal aí dos alcenos, né? Na primeira representação ele mostrou um alceno misturado com água, né, H2O, em um recipiente, né, e ele também foi submetido à ação de um catalisador. Agora, nesse caso aqui, foi usado o ácido sulfúrico, tá bom? A presença do ácido sulfúrico, na segunda representação, faz com que a ligação π, né, do alceno e a ligação sigma entre o hidrogênio,
e a hidroxila, o OH, da água, sejam rompidas mais rapidamente, né? Com isso, né, temos a criação de 2 sítios, né, de ligação no alceno e um hidrogênio e uma hidroxila livres no meio reacional, tá bom? Na última representação aqui, ele mostra que o hidrogênio e a hidroxila ocupam um dos sítios, né, de ligação formados no alceno. Como substâncias formadas apresentam apenas hidroxila ligada a um carbono saturado, né, só realiza ligações simples, então aqui temos um álcool, tá bom, gente? Então aqui temos outra reação, tá? Agora eu vou falar sobre a adição com haletos de hidrogênio, onde aqui na primeira representação um alceno é misturado com um ácido inorgânico, tá? Halogênico, que pode ser HF, HL, HCl, HBr, em um recipiente, né? A presença de ácido na reação faz com que, nessa segunda representação, tá, gente? Faz com que a ligação π do alceno seja rompida, né, mais rapidamente, mais uma vez, e a ligação simples no ácido ela é rompida porque, né, exatamente essas substâncias elas sofrem ionização, né, de um modo natural. Com isso são criados 2 sítios, né, de ligação no alceno e há a presença de um hidrogênio nesse caso e um halogênio livres no meio rotacional, tá bom? Na última representaçãozinha aqui, logo em seguida o hidrogênio e o halogênio ocupam, né, um desses sítios de ligação formados no alceno. Como substâncias formadas, apresenta halogênio ligado a uma estrutura composta, né, por carbonos e hidrogênio, então temos aqui, mais uma vez, um haleto orgânico, tá bom? O nosso resultado final. Então, essas são algumas das principais reações, né, desses alcenos, as propriedades físicas que eu falei aqui, básico, listei algumas, e o caráter ácido-base, né, que vemos aí que os alcenos, eles têm essa facilidade de liberar o H+, ou seja, atribuindo-lhe a característica de ácido, tá bom? Então, essas foram nossas referências, usamos livros, sites, vídeos, como eu já falei, e essa é a nossa apresentação, tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.